vamos ao vivo à coletiva do governo do estado sobre o novo decreto emergencial. O Bruno Protásio está lá e o governador está acabando de começar esta coletiva. Acompanhar ao vivo. Outras regiões e regiões que ficarão na área vermelha ainda. Então eu governador vou passar direto a palavra chegar com toda a equipe do governo e primeiro nós vamos ter as informações dos dados do plano de distanciamento social controlado, que vai ser apresentado pelo secretário Fabrício Marques, que é o secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio. Vou tentar passar rapidamente aqui as partes iniciais que a gente já apresentou outras vezes, né? Que é a matriz de risco, com suas dimensões, capacidade hospitalar instalada, evolução dos óbitos por semana e taxa de crescimento, que são as 3 dimensões para a tomada de decisão, com 6 indicadores. Vamos botar o microfone lá para ele, gente. Melhor. Desculpa aí, por favor. Judete. Vamos colocar melhor o secretário Fabrício, que está apresentando os dados das últimas semanas que deu, né? epidemiológicas. Ótimo. Aqui são as definições das bandeiras, né? Bandeira vermelha, laranja, amarela, azul e verde, de risco elevado a risco controlado. A gente apresentou 2 vezes já. Aqui um pouco os pontos de corte de cada uma das bandeiras, né? Por indicador, sempre avaliando em relação à última semana epidemiológica, que vai de domingo a sábado. Então, a última semana fechou no dia 11/7. Aqui são as bandeiras da dimensão evolução dos óbitos por semana epidemiológica. E aqui no número de óbitos e taxa de letalidade. E o último indicador, que é a taxa de crescimento da infecção por Covid-19. Sempre avaliada em relação à última semana epidemiológica. Aqui rapidamente a série histórica dos indicadores. Esse aqui é o indicador taxa de ocupação de leitos com respiradores. Vocês observam que a gente estava desde o começo de maio num patamar de 70% e 80%, e nos últimos dias, desde o dia aproximadamente do dia 4, dia 5, a gente teve ali, com a ampliação da oferta e com a redução da demanda por leitos com respiradores, uma mudança de patamar. Inclusive chegamos a cair ali na semana passada abaixo de 60% de ocupação, mas fechamos o sábado um pouquinho acima de 60% nesse leito com respiradores, que dá naquela classificação, vocês vão observar à frente, que é uma classificação de uma bandeira azul. E essa é uma das diferenças com relação à semana passada. Houve uma acentuada redução de utilização de leitos na rede hospitalar, tanto de leitos clínicos quanto de leitos de UTI e leitos com respiradores de maneira geral, sobretudo na capital, mas também houve redução de ocupação da rede hospitalar no interior, o que é um fato muito importante. O Fabrício segue apresentando. Aqui a taxa de ocupação de leitos geral, né, que inclui leitos com respirador e leitos clínicos, já vinha numa queda aí desde o finalzinho de maio, e essa queda inclusive se acentuou aí nos últimos 20 dias, e hoje estamos ligeiramente, quer dizer, no sábado, ligeiramente acima de 40% de ocupação geral nos leitos. A gente tem quase 60% na realidade de leitos vagos hoje. O terceiro indicador, fechando a dimensão capacidade hospitalar, que é a quantidade de leitos com respiradores por 100 mil habitantes. A gente tinha aí, como foi dito nas últimas vezes, uma meta de pelo menos 10 leitos por 100 mil habitantes. Estamos quase atingindo essa meta, crescendo paulatinamente aí com o trabalho da CESAL, e alcançamos já 9,5 nas últimas 2 semanas. Já estamos quase atingindo aí esse desafio que foi colocado desde o primeiro momento, de 10 leitos por 100 mil habitantes, leitos com respiradores. E aqui é um dado importante, que é, para o Estado, a evolução do número de óbitos por semana epidemiológica. O Estado fechou no último sábado com 97 óbitos por semana epidemiológica. Significa que é o menor número de óbitos das últimas 10 semanas. Se a gente pegar a semana 19, que teve 103 óbitos, até a semana 28, as últimas 10 semanas, essa foi a que apresentou o menor número de óbitos. E de forma sistemática, por 7 semanas, praticamente 7 semanas seguidas, uma redução
do número de óbitos. Depois da 22ª semana, que chegamos a 177, nós caímos nas 6 semanas seguintes, né? De forma uniforme, sem repique. E aqui o dado de Maceió. Maceió também fechou agora, na semana 28, na realidade, como a menor número de óbitos das últimas 11 semanas, né? Desde a semana 18, quando a gente teve ali 35 óbitos, agora com a semana 28 a gente fechou com o menor número de óbitos das últimas 11 semanas, e desde a semana 21 a gente teve uma redução aí muito característica e muito acentuada do número de óbitos por semana epidemiológica em Maceió. De 100 mortes para 33, ou seja, nós estamos tendo 1/3 das mortes que já tivemos no pico. Temos a semana com o menor número de mortes das últimas 11 semanas, o que é um dado muito significativo. Além disso, temos 1/3 das mortes que já tivemos no pico, isso é outro dado também bastante importante, e com um comportamento uniforme. O Maceió vem caindo há várias semanas, o que significa dizer que a gente cada dia mais sente a epidemia mais controlada na capital, o que nos dá a condição de dar passos seguros. O mais importante dessas reuniões, pessoal da imprensa, é que todas as decisões elas precisam ser respaldadas por segurança do governo. Não é fácil tomar decisão nesse momento. Essa pandemia exige um aprendizado contínuo de todos, né? Mas nós estamos apresentando os números e esses números são irrefutáveis. Nós não estamos abrindo na primeira semana de queda, nós não estamos forçando para abrir, nem forçando para manter fechado, porque obviamente o governo precisa buscar um equilíbrio, preservar as vidas, garantir atendimento para as pessoas e construir o caminho para que a gente chegue a um novo normal que, se possível, seja inclusive melhor do que o anterior. Essa é a construção que estamos fazendo. Então esses gráficos apresentados pelo Fabrício, eles são muito importantes no sentido de apresentar a serenidade das decisões. Que é o dado de Maceió, sequência é o dado, né, que é o complemento, que é o dado do interior, a gente chama, são todos os municípios exceto Maceió. Então a gente teve aí, na última semana, fechamos muito próximo, né, estatisticamente igual, similar à penúltima semana, com 64 óbitos, dos quais, inclusive, alguns aí estão em investigação, tem 4 em investigação, a 60 não tem nenhum mais em investigação, então esse número, inclusive, dependendo do resultado, pode até ficar 60 ou algo em torno de 60, 64 mesmo, já inclui investigação, e o segundo menor semana, né, das últimas 5 semanas. Na realidade, das últimas 10 semanas, da 20 a 28, das últimas 8, é a segunda menor semana em número de óbitos, ou a terceira no caso, terceira menor semana, mas das últimas 5, que é o que a gente usa como referência, a segunda menor semana em número de óbitos, muito próximo da primeira, que fechou com 60 óbitos, que foi a semana imediatamente anterior. E aqui, destacar 2 regiões sanitárias, o estado é dividido aí, o secretário Alexandre vai falar com muito mais propriedade, o estado é dividido em 10 regiões sanitárias, né? E tem 2 regiões que têm características muito claras já há muito tempo com queda de óbitos por semana epidemiológica. Essa é a primeira região, que é a região, praticamente a região metropolitana, com pequenas diferenças, e claro que aqui inclui o dado de Maceió. E aí essa semana 29 é a semana atual, tá? Isso aqui a gente extraiu de um sistema que a gente tem tá em andamento. Mas a semana que fechou no sábado, que é a semana 28, ela é a menor semana das últimas 11 semanas. A única semana que fechou das últimas 11, também com 38 óbitos, foi a semana 18. Que 11 semanas anteriores a essa. Então, ela é a menor semana das últimas 10 semanas e igual quando fechou em 38, a gente vivia um momento completamente diferente, que era a sensação do crescimento da pandemia. Agora, todo mundo já começa a sentir o arrefecimento da pandemia, especialmente em Maceió e na região metropolitana, justamente pela indicação desse gráfico. Essas questões são fundamentais na tomada de decisão. Então, a primeira região, que muita clareza hoje, na semana 28, fechou inclusive com mais de quase 70% de redução em relação à semana que teve o maior número de óbitos, que foi a semana 21, a semana que teve 121 óbitos.
fechou com praticamente 70% de queda em relação a essa semana, e também uma tendência clara de queda desde a semana 21, ou seja, 7 semanas seguidas. E uma outra região sanitária também, que vem apresentando já há muito tempo reduções de óbitos, é a segunda região sanitária, que é o que a gente conhece aqui, muito próximo com o conceito de região norte. Praticamente é a região norte, região do litoral aqui, que acompanha a parte norte da região metropolitana de Alagoas. Então, essa região norte também, ela chegou a apresentar aí, desde a semana, da 20ª semana, em torno de 10 óbitos por semana, 10, 9, 11 óbitos, 8. Nas últimas semanas, ela teve uma apresentação de uma queda forte, teve 2 óbitos na semana que fechou no dia 27, 4 óbitos na semana passada, e também o número de casos ativos dessa região também está tendo queda desde o dia 21 de junho. Essa região também chegou a ter um número de casos ativos, foi o pico no dia 21 de junho, e desde então caiu mais de 50% o número de casos ativos. São pessoas que a gente soma de novos casos nos últimos 14 dias, né? Então, a região também que vem apresentando já, também nos casos ativos, uma redução forte nos últimos praticamente 30 dias. Nós estamos acompanhando ao vivo, fechado, você que está acompanhando o Cidade Alerta Alagoas, o início da apresentação, pelos dados já apresentados até agora, tudo leva a crer que o governo vai realmente autorizar a mudança de fase em Maceió, da laranja para a amarela. Até agora os dados são positivos para a capital. Eles estavam apresentando também dados em relação ao litoral norte. Como já tinha adiantado em primeira mão Ricardo Mota, o litoral norte deve passar da fase vermelha para a fase laranja, a fase atual de Maceió. E Maceió teria um avanço aí para a fase amarela. Ainda são gráficos, a gente está acompanhando ao vivo, em primeira mão aqui no Cidade Alerta Alagoas, todas essas informações de letalidade, os gráficos mostrando realmente a queda nos números, e daqui a pouquinho o governador do estado vai ter a palavra para confirmar realmente essas mudanças. Vamos continuar acompanhando. Importante também, depois de alguns repiques ali durante maio, e desde o dia 1º de junho vem demonstrando uma queda com leves, ligeiros repiques pequenininhos, mas desde o começo de junho, com a queda aí bem clara dessa relação de ativos por casos recuperados. Hoje a gente tem praticamente 6 casos recuperados para um ativo. A gente vai ver um pouquinho aqui à frente. E aqui é a avaliação da matriz de risco da semana, que é a última semana, 28ª semana epidemiológica do ano, semana que fechou no último sábado, dia 11 de julho, e os indicadores com base na classificação, nas bandeiras de classificação, fecharam exatamente assim: taxa de ocupação de leitos com respiradores, 62,9. Classificação que a gente chama de risco moderado baixo, está entre 60 a 65. E praticamente chegando ao risco que a gente chama de risco controlado, que é de 60 ou abaixo de 60. Então, nesse indicador, para o estado como um todo, fechou com a bandeira azul, risco moderado baixo. Taxa de ocupação geral de leitos fechou abaixo de 60%, na realidade fechou em 43,4%, está na bandeira verde, que é o risco controlado. Quantidade de leitos com respiradores. Como o desafio foi muito grande colocado pelo governador desde o início, de ter 10 leitos com respiradores a cada 100 mil habitantes, nós passamos de 9, estamos muito próximos de atingir aí essa meta, e aí a gente tem, com base nesse critério, a classificação de risco moderado baixo, 9,53. Óbitos por semana epidemiológica como um todo, como foi indicado, apresentado ali, com 97 óbitos, foi a menor número de óbitos das últimas 5 semanas. Taxa de letalidade também foi a menor das últimas 5 semanas, 2,83. E razão de ativos sobre casos recuperados significa que tem 0,17. Significa que para cada caso ativos, para cada 100 casos ativos, 100 casos recuperados, pessoas que já se recuperaram, eu tenho 17 pessoas hoje ativas. Então, é mais uma relação de aproximadamente 1 por 6. De cada 6 pessoas que já se recuperaram, atualmente eu tenho uma pessoa ativa. E, por último, que é a avaliação dessa matriz de risco nas últimas 12 semanas, né? Como é que, com base naquela classificação, nas últimas 12 semanas, como é que a gente fechou essa matriz de risco? Então, matriz de risco, né, desde da penúltima para a última, a gente ainda tinha na penúltima, no indicador taxa de ocupação de leitos com respiradores, com indicação de risco moderado alto, porque estava acima de 70%, a taxa de ocupação. É importante, né? Diminuiu a taxa de ocupação de leitos com respirador, diminuiu de 73 para 62.
Esse é um dado muito importante, vocês têm acompanhado aí diariamente a ocupação de leitos com respirador e leitos com UTI. A gente está com a ocupação de leitos de UTI. Né? Isso, exatamente. Era 73,3 e passou a 62,9. E a gente está com taxa de ocupação de leito de UTI em Maceió de 61% nesse momento agora. Relatório de 17 horas. UTI. UTI em Maceió, 61. 61. No interior, 66. Na época da última coletiva, que foi a virada do decreto, a gente estava na semana 26, não foi isso? Isso. 26. Estava com 76, na verdade. Inclusive caiu para 73 e agora caiu para 62, porque foi há 15 dias atrás. Exatamente. A semana epidemiológica 27 foi a semana da metade desses 15 dias do último decreto. Então, a gente do último decreto para cá caiu de 76,9 para 62,9. Uma queda de 14% de leitos com respiradores. 76,9 para 62,9. Em 2 semanas. Em 2 semanas. Isso é o número de leitos com respiradores. Leitos com respiradores. E leitos de UTI hoje, a gente está com a média de 63% de leitos de UTI, de UTI ocupados. Ou seja, é uma média controlada para os padrões de Covid-19. Vocês têm acompanhado aí o Brasil todo, 80%, alguns estados com 90%, e nós mesmos já chegamos a ter aqui 85% em outros momentos. Então, a gente sente que a necessidade de internação hospitalar vem caindo, mas vem caindo com mais ênfase nas regiões que foram mais atingidas inicialmente, por isso o Fabrício está fazendo essa distribuição por região. Uma outra coisa que é muito importante é dar uma olhada... Maceió, esse dado? Não, esse dado é estado todo. Dá uma olhada, é importante dar uma olhada, que essa tabela estava muito mais vermelha nas semanas epidemiológicas iniciais e está muito mais verde e azul agora, né? Isso é fruto exatamente da estabilização também da pandemia no estado e da melhoria em algumas regiões. Vamos lá. E da ampliação de leitos, né? Que foi muito importante aí neste momento. E que a gente continua fazendo, né? E que a gente... Você falou 61 ou 63%? 63% no estado hoje. Agora, na capital é 61% e no interior 66%. Por isso que a média é da 63%. Isso, leito UTI. Quando a gente pega o conceito... Leito de UTI, tá? De UTI, mas leito com respirador ocupados. Mas quando a gente pega leito com respirador, esse percentual ainda é menor. Tá? Ou seja, desse dia que ele fechou para cá, ainda vem caindo. Vem caindo. Está caindo mais. Está caindo mais. É importante. Vamos lá. Tá? E aqui a gente finaliza com esse mapa aqui, de matriz de risco à evolução. A gente finaliza e destacando, que é o que cabe enfatizar, essas 2 regiões, que é a primeira e segunda região sanitária, que teve um resultado aí já há mais de 7 semanas seguidas com redução de óbitos epidemiológicos, que é algo... Sem perder tempo, vamos voltar à entrevista coletiva, onde neste momento a gente está acompanhando a fala do secretário Alexandre Aires. O governo do estado está revelando as novas informações e já informou pelos dados que Maceió e Alagoas tiveram quedas nos números de Covid-19. Vamos acompanhar o secretário Alexandre Aires, secretário da Saúde. Voltar atrás. Então, o governo está no caminho certo e a saúde tem dado esse respaldo para que a gente tome essas decisões no momento adequado. E como acho que era importante você falar, Alexandre, a respeito da organização e da distribuição regional, do que os técnicos da Secretaria de Saúde sugeriram em avanço a partir desses números todos que o Fabrício apresentou. E aí eu vou falar depois respaldando isso. Pronto, então... Porque essa foi a nossa decisão, seguir a orientação da comunidade científica e técnica alagoana que tem nos assessorado até aqui. E nós viemos vencendo essa pandemia até aqui e vamos vencê-la até o final agindo dessa maneira. A matriz de risco idealizada pela Secretaria, os técnicos da Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Planejamento, ela sempre se debruçou e estuda semanalmente as regiões de saúde. Nós temos 10 regiões de saúde em Alagoas. E essas regiões elas são estudadas de maneira individualizada para que a gente tenha condição de permanecer nas faixas atuais ou que a gente possa avançar ou, se fosse necessário, retroceder em alguma medida a ser tomada. Então, a gente tem algumas regiões ainda em Alagoas que ainda dedicam uma maior atenção
da Secretaria Estadual de Saúde, do governo. A gente tem se debruçado sobre esses números e trabalhado, inclusive, governador, conforme a sua orientação, para continuar ampliando leitos. Então, a gente não tem se acomodado com esse cenário de suposta tranquilidade, e a gente tem continuado com a mesma orientação do senhor que foi dada desde o início, para que a gente amplie essa capacidade, já que esses leitos, em sua maioria, ficarão na estrutura da rede hospitalar da Secretaria de Saúde. Então, nós temos 10 regiões de saúde em Alagoas, e agora, nesse momento, nós já tínhamos feito um avanço na região de Maceió, onde a gente saiu da faixa vermelha, saímos da faixa vermelha, liberando alguns setores econômicos para a laranja, e agora nós orientamos, de acordo com os dados e com os números, para que a gente saia da faixa laranja e avance mais uma casa para a área amarela. E o que é que isso? Capital. Na capital, em Maceió. E uma segunda região, que por coincidência é a segunda região de saúde, que compreende o município da Barra de Santo Antônio até o município de Maragogi, e também pegando alguns municípios lá em cima, na região norte, na divisa com Pernambuco. A fala do governador aqui anteriormente foi muito importante, demonstrando que essas duas áreas foram as áreas mais atingidas inicialmente quando a pandemia chegou a Alagoas, porque a região metropolitana, Maceió, com a região metropolitana, e a região norte pela influência de Pernambuco. E turística. E a influência turística. Então nós tivemos esse primeiro contágio nessas regiões, e agora, de maneira gradativa, a gente está avançando na capital para a faixa amarela, e na região metropolitana, que compreende a primeira região de saúde, e na região litorânea norte, que compreende a segunda região de saúde, nós estamos dando mais um passo, saindo da faixa vermelha para a faixa laranja. Então, E no restante do estado permanecendo na faixa vermelha. E no restante do estado permaneceremos por mais um decreto, da maneira que nós nos encontramos na vermelha, com as restrições atuais. Pronto. Depois da fala do secretário Alexandre Aires, eu queria agradecer a todos da imprensa pela cobertura, para fazer uma síntese do que foi falado até agora. Primeiro, queria deixar claro ao alagoano que nós estamos sentindo o arrefecimento da pandemia em Alagoas como um todo. Nós estamos verificando semana a semana a redução do número de mortes, a redução do número de casos ativos também, e a redução do uso da capacidade hospitalar instalada. E foi um esforço grande. Nós abrimos ao longo desses últimos 3 meses e meio, 4 meses, 1.304 novos leitos, dos quais 268 são leitos de UTI, 51 são leitos intermediários com respirador e 985 são leitos clínicos. Vejam os senhores e as senhoras que estão aqui presentes. Nós temos 580 leitos clínicos na capital, dos quais 152 estão ocupados, 26%. Isso já chegou a ser próximo de 70% em outros momentos. Essa é a maior demonstração que a gente está internando menos pessoas. 906 pessoas internadas no estado como um todo. Já tivemos mais de 700 pessoas internadas no estado como um todo. Esse número também está reduzindo. Eu queria aproveitar a audiência dos senhores que cobrem essa coletiva para dizer ao cidadão que é fundamental que as pessoas continuem colaborando com as medidas de distanciamento, com as medidas de higiene pessoal e com o uso de máscaras. Somente assim nós vamos vencer essa pandemia. Quero colocar também que o estado de Alagoas está dividido em 10 regiões de saúde. Apresentamos reduções significativas na capital e na região metropolitana e na região norte. Essas regiões vão avançar de faixa. Maceió sai da faixa laranja e vai para a faixa amarela, dando continuidade ao restabelecimento de atividades econômicas não essenciais. A região norte
do estado de Alagoas. E os municípios da região metropolitana, à exceção de Maceió, saem da faixa vermelha e vão para a faixa laranja, iniciando o restabelecimento de atividades não essenciais. Sobretudo, a abertura do comércio e de lojas com até 400 metros quadrados, de salão de beleza, de estabelecimentos religiosos com 30% de sua capacidade. O restante do estado, as outras regiões, elas não vão progredir nesse momento porque a pandemia ainda apresenta um comportamento estável. Nós tivemos algumas regiões com pequeno crescimento de mortes, o que significa que a gente ainda não pode dar passos nessa região. Mesmo com algumas regiões com um comportamento estável, com pequenos crescimentos, o estado como um todo vem caindo semana a semana, há várias semanas, ao ponto que essa semana epidemiológica em Maceió foi a menor em número de óbitos, a menor semana das últimas 11 semanas. Isso é muito significativo. E no estado como um todo, nós também tivemos uma semana que foi a menor das últimas 10 semanas em Alagoas. Ou seja, isso também é bastante significativo, demonstra que nós estamos no caminho certo. Eu queria dizer às pessoas que nós estávamos fazendo decretos de 15 em 15 dias. Como o estado vem avançando, nós vamos verificar a possibilidade de uma reanálise a partir de agora, semana a semana, para dar mais agilidade nas decisões e para evoluir ou regredir de maneira mais ágil, dependendo do comportamento da pandemia no nosso estado. Ou permanecer, né? Ou permanecer. A sensação geral que temos estamos melhorando, estamos vencendo juntos e precisamos continuar com as medidas de isolamento, com as medidas de higiene pessoal e com o uso de máscara. As pessoas que estão nos ouvindo tenham certeza absoluta, você usando máscara e tomando as medidas de distanciamento e de higiene pessoal, nós vamos vencer a pandemia. Vamos vencer porque o estado hoje está muito mais preparado do que estava 4 meses atrás. Porque as pessoas estão muito mais conscientes do que estavam há 4 meses atrás. E porque nós já passamos da fase da surpresa. O mundo inteiro foi surpreendido por essa pandemia. As pessoas inicialmente levaram um susto quando viram a proporção dessa doença e a partir daí, cada um, ao seu modo, vem tomando as suas decisões e as pessoas são inteligentes, são cooperativas, são assim capazes de assimilar o que acontece no mundo e em Alagoas, e esse somatório de esforços da sociedade civil, dos governos, da imprensa, que tem tido um papel fundamental, né, nesse diálogo com o cidadão, até às vezes contra a corrente. Eu tenho acompanhado muito isso. Os governos também têm que tomar decisões que têm defensores e críticos ao mesmo tempo. Olha, pessoal, eu queria falar uma coisa para vocês aqui, aproveitando a audiência de todos. Nessa pandemia, em algumas semanas, na hora de tomar uma decisão, tinha gente que uma parte defendia lockdown, fechamento total, e outra parte defendia abertura total. Ou seja, qualquer caminho que um gestor seguisse, ele teria apoiadores e teria críticos. Qual foi o caminho que a gente resolveu seguir? O caminho da técnica, o caminho da ciência, o caminho da medicina. E por isso nós estamos hoje tomando mais uma vez essa decisão, que permite a progressão de Maceió para a área amarela, como vocês viram. Graças a Deus, a capital que foi a primeira a ser atingida é também... Muito bem, acompanhamos então essa confirmação que você já tinha tido aqui no tnh1.com.br em primeira mão, né? A gente já tinha destacado, informação precisa, como sempre, do jornalista Ricardo Mota, e essa confirmação. Portanto, Maceió, atenção, a partir de sexta-feira. Importante frisar, o decreto do governo acaba hoje, mas o decreto de Maceió acaba na quinta-feira. Então, nós temos um delay, um atraso de 2 dias. Então, essa mudança agora de fase, Maceió saindo da laranja, indo para a amarela, começa a valer a partir de sexta-feira. Vamos relembrar, então, as fases que você já viu aqui no Cidade Alerta Alagoas, vale relembrar a partir de agora também. A gente começa agora com a fase amarela,
que é para onde vai Maceió. Importante lembrar que outros municípios, como por exemplo o Litoral Norte, região norte do estado e também região metropolitana de Maceió, saíram da laranja e saíram da vermelha e foram para a laranja, onde Maceió já estava. E Maceió passa da laranja para a fase amarela. Portanto, em Maceió, a partir de sexta-feira, serão reabertos nessa fase todos os estabelecimentos da fase vermelha e laranja que já estavam, não é? Além de lojas e estabelecimentos de rua acima de 400 metros quadrados, shopping centers, galerias, centros comerciais e estabelecimentos congêneres também estarão liberados nesta fase amarela. Templos, igrejas e demais instituições religiosas agora com mais capacidade. Antes era 20%, agora 50% da capacidade. Bares e restaurantes também poderão ser reabertos, isso autorizado pelo governo, mas a gente tem que aguardar o decreto municipal, que só deve sair na quinta-feira, tá? Mas, pelo decreto do governo, Maceió já teria essa possibilidade de reabrir bares e restaurantes com 50% da capacidade, também possivelmente a partir de sexta-feira, e o transporte intermunicipal e turístico sendo reiniciado com 50% da capacidade. Importante frisar que nós vamos aguardar agora o decreto municipal. É importante lembrar que há uma decisão do STF de que estados e municípios têm essa decisão de determinar o que pode fechar, o que pode abrir, de acordo com esse enfrentamento da pandemia. O governo do estado já deu o sinal agora para que a Prefeitura de Maceió possa avançar da fase laranja, onde nós estamos até hoje, para a fase amarela, com essa reabertura aí que a gente já está destacando. Daqui a pouquinho a gente vai voltar ao assunto, retomar com mais informações. O Bruno Protásio continua na entrevista coletiva, vou começar agora as perguntas e respostas, e ele vai trazer ainda hoje no Cidade Alerta mais informações. Mas o fato é que você que está acompanhando o Cidade Alerta teve a confirmação de que Maceió passa da fase laranja para a fase amarela, possivelmente a partir de sexta-feira. Estamos aguardando o decreto municipal, que tem validade até quinta. Além disso, outra grande novidade é que parte do interior também avança de fase, mas não vai para laranja, né? Não vai para amarela, vai para laranja. Então, o Litoral Norte, onde na semana passada nós tivemos a abertura do Hospital Regional do Norte, houve uma diminuição na demanda, na procura, na doença também caiu por lá, e aí o governo decidiu que a região norte do estado sai da fase vermelha para a fase laranja, podendo abrir estabelecimentos que já estavam abertos aqui em Maceió desde o início do mês. Já a região metropolitana de Maceió, exceto Maceió, que já passou, portanto, para laranja, para amarela, vai para a fase laranja. Então aí estão os municípios da região metropolitana, abrigando aí Rio Largo, Marechal Deodoro e etc., municípios que ficam ao redor aqui de Maceió. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, claro, aqui sempre em primeira mão no Cidade Alerta Alagoas.